the severity of these events we're talking about. Anything that's there is going to be utterly obliterated. O geólogo Randall Carlson afirma que o misterioso planeta Nibiru é real e está em rota de colisão com a Terra. Após anos de pesquisa e especulação, as descobertas de Carlson lançam uma nova luz sobre eventos cataclísmicos antigos. Mas quais evidências sustentam a existência desse planeta errante? Como isso se relaciona com o passado volátil da Terra? Junte-se a nós enquanto desvendamos essa incrível história e exploramos o impacto potencial do retorno de Nibiru no futuro do nosso planeta. Mas antes de começarmos, deixa eu te apresentar o fone AlphaPod Pro. Muito leve e confortável, ele possui graves profundos e agudos nítidos graças à sua tecnologia Turbo Bass. Com ele você pode escutar 7 horas de música sem precisar recarregá-lo, e é totalmente à prova d'água. Ele também funciona como um power bank para carregar seu celular. Esse fone, sem dúvidas, é a melhor opção para quem procura uma experiência de áudio premium. Peça já o seu na loja Cloud Importados usando o nosso cupom REALIDADE10 e ganhe um super desconto. O link está na descrição. Explorando o passado da Terra, o geólogo Randall Carlson revela os segredos por trás dos eventos mais catastróficos do nosso planeta. As extensas pesquisas de Carlson estudam a história geológica da Terra, descobrindo evidências de grandes inundações e seus impactos monumentais no nosso mundo. Mas o que isso significa para nós hoje? Esses eventos poderiam fazer parte de um ciclo repetitivo? A jornada de Carlson começa com paisagens marcadas por antigas inundações. Ele identifica sinais de movimentos colossais de água muito além do alcance de qualquer desastre moderno. Essas inundações, ele argumenta, não foram apenas ocorrências locais, mas eventos massivos que atravessaram continentes e, no final, remodelaram a superfície da Terra. A evidência está nas formações geológicas que vemos hoje: cânions gigantescos, pedras deslocadas centenas de quilômetros e camadas de sedimentos que contam a história de uma força avassaladora. Mas o que causou essas inundações? Carlson aponta para vários possíveis gatilhos, incluindo impactos de cometas e derretimentos rápidos de gelo. Ele apresenta dados convincentes sugerindo uma série de bombardeios cometários, cada um liberando energia suficiente para derreter calotas de gelo e liberar torrentes de água pelos continentes. Essa teoria é apoiada por um padrão de marcadores geológicos que se alinham com períodos conhecidos de mudanças climáticas súbitas. A crença de Carlson em eventos cataclísmicos repetitivos está fundamentada no conceito de ciclos. Ele propõe que a Terra experimenta essas devastadoras inundações em intervalos regulares. Essa ideia desafia a visão convencional da história da Terra como um processo constante e gradual. Em vez disso, Carlson pinta um quadro de um planeta sujeito a convulsões periódicas, onde a estabilidade é a exceção e não a regra. Mas como sabemos que esses eventos fazem parte de um ciclo? A pesquisa de Carlson destaca vários períodos de mudanças climáticas dramáticas, cada um marcado por sinais de inundações massivas. Esses períodos coincidem com mudanças na órbita da Terra, mudanças na atividade solar e outros fenômenos astronômicos. Estudando o passado, Carlson acredita que podemos prever cataclismos futuros e nos preparar para seus impactos. Isso levanta uma questão crucial. Estamos próximos de outro cataclismo? O trabalho de Carlson sugere que entender esses ciclos é a chave para nossa sobrevivência. Se pudermos reconhecer os sinais de um desastre iminente, podemos tomar medidas para mitigar seus efeitos. Mas que outras teorias podem ser usadas para explicar tais ideias? A teoria do cataclismo de Nibiru se destaca como uma das mais fascinantes e controversas. Essa teoria afirma que a existência de um planeta errante, Nibiru, cuja passagem periódica pelo nosso sistema solar provoca eventos catastróficos na Terra. A teoria do cataclismo de Nibiru pode ser rastreada até as interpretações dos textos sumérios antigos feitas por Zecharia Sitchin. Nascido no Azerbaijão, Sitchin ganhou notoriedade na década de 1970 com seu livro O 12º Planeta. Em sua obra, Sitchin traduziu e interpretou tábuas cuneiformes da antiga Mesopotâmia, propondo que esses textos revelavam a existência de Nibiru. Segundo Sitchin, os sumérios possuíam um conhecimento detalhado desse misterioso planeta e de sua profunda influência na Terra. Central para a teoria de Sitchin está o conceito da órbita alongada de Nibiru, que ele calculou para ser
ser aproximadamente de 3.600 anos. Ao contrário dos bem conhecidos planetas do nosso sistema solar, que seguem órbitas circulares relativamente estáveis, o caminho de Nibiru é altamente excêntrico, levando-o muito além de Plutão em seu ponto mais distante do Sol e trazendo-o perigosamente perto da Terra em seu retorno. Essa aproximação infrequente, mas devastadora, argumentou Sitchin, é responsável por cataclismos periódicos ao longo da história da Terra. Mas o que exatamente acontece quando Nibiru se aproxima do nosso planeta? Segundo a teoria, o tamanho massivo de Nibiru e sua força gravitacional poderiam desencadear uma série de eventos catastróficos. Esses eventos poderiam incluir terremotos severos, erupções vulcânicas e mudanças climáticas dramáticas, todas resultantes das perturbações gravitacionais causadas pela proximidade do planeta. Além disso, Nibiru poderia potencialmente desalojar cometas e asteroides de suas órbitas, enviando-os em direção à Terra e causando mais destruição. As interpretações de Sitchin vão além das simples leis da física. Ele se aprofunda no significado mitológico e cultural de Nibiru nos textos antigos. Na mitologia suméria, Nibiru é frequentemente associado ao deus Marduk, uma poderosa divindade que representa o caos e a criação. Sitchin sugeriu que os mitos em torno de Marduk e Nibiru não eram apenas histórias simbólicas, mas registros históricos reais de encontros extraterrestres e eventos cósmicos. Um dos aspectos mais controversos do trabalho de Sitchin é sua afirmação de que os antigos sumérios estavam em contato com uma raça avançada de seres de Nibiru conhecida como os Anunnaki. Segundo Sitchin, esses visitantes extraterrestres vieram à Terra há cerca de 450 mil anos, buscando minerar ouro e outros recursos. Os Anunnaki, ele propôs, geneticamente projetaram os primeiros humanos para servirem como sua força de trabalho, entrelaçando mitologia antiga com pseudociência moderna. Apesar de sua narrativa intrigante, a teoria do cataclismo de Nibiru tem enfrentado críticas significativas da comunidade científica. Astrônomos e astrofísicos convencionais argumentam que não há evidências empíricas que apoiem a existência de Nibiru. Extensos levantamentos e observações do céu não conseguiram detectar nenhum planeta errante em rota de colisão com a Terra. Além disso, os efeitos gravitacionais que um planeta como esse teria nos corpos conhecidos do nosso sistema solar seriam notáveis e mensuráveis, mas nenhum foi observado. Mas qual é o ponto de vista da comunidade científica sobre o planeta Nibiru e seu potencial perigo para a Terra? A NASA e as comunidades científicas convencionais mantêm uma postura clara e consistente. Não há evidências concretas que sustentem a existência de tal planeta dentro do nosso sistema solar. Essa posição é baseada em extensas observações e pesquisas astronômicas, que ainda não revelaram nenhum corpo planetário no espaço que se encaixe na descrição de Nibiru. A principal ferramenta da NASA para mapear o céu é o Wide Field Infrared Survey Explorer, ou WISE, que examina o cosmos em luz infravermelha. Desde seu lançamento em 2009, o WISE mapeou o céu várias vezes, buscando objetos que vão desde asteroides próximos à Terra até galáxias distantes. Uma de suas missões foi identificar quaisquer planetas grandes e desconhecidos que possam existir dentro do nosso sistema solar, particularmente aqueles além da órbita de Netuno. Se um planeta como Nibiru existisse e estivesse em rota de colisão com a Terra, ele teria sido detectado pelo Explorer ou por outros observatórios. O conceito de um planeta com uma órbita altamente alongada, que leva 3.600 anos para completar uma revolução ao redor do Sol, apresenta vários desafios científicos significativos. Tal órbita seria altamente instável ao longo de longos períodos, tornando improvável que um planeta mantivesse esse caminho sem ser perturbado pelas influências gravitacionais de outros planetas. Cientistas convencionais argumentam que a dinâmica do nosso sistema solar, regida pelas leis da mecânica, não suporta a viabilidade de tal órbita. Os métodos e instrumentos usados na astronomia moderna enfatizam ainda mais a falta de evidências para Nibiru. Telescópios ao redor do mundo, tanto terrestres quanto espaciais, estão constantemente monitorando os céus. Esses observatórios utilizam uma variedade de comprimentos de onda, desde luz visível até ondas de rádio, para capturar uma visão abrangente do nosso sistema solar e além. Os dados meticulosos coletados desses instrumentos permitiram que os astrônomos mapeassem as posições e movimentos de inúmeros objetos no espaço com alta precisão. Em um ambiente tão rigorosamente monitorado, a existência de um planeta não descoberto de tamanho significativo é altamente improvável. Além disso,
disso, o consenso científico é baseado em pesquisas revisadas por pares e evidências empíricas. Teorias são rigorosamente testadas e validadas por meio de experimentos e observações. Em contraste, a teoria de Nibiru decorre principalmente de interpretações de textos antigos e afirmações não verificadas. Zecharia Sitchin, que popularizou a teoria do cataclismo de Nibiru, baseou suas conclusões em suas interpretações da mitologia suméria e do conhecimento astronômico. Embora o trabalho de Sitchin tenha atraído atenção e seguidores, ele não resistiu ao escrutínio do método científico. Acadêmicos e cientistas convencionais criticam as traduções e interpretações de Sitchin como imprecisas e não apoiadas por evidências arqueológicas. A distinção entre teorias especulativas e o consenso científico é crucial. Teorias científicas são formuladas com base em fenômenos observáveis e devem ser refutáveis, ou seja, podem ser provadas erradas por meio de evidências. Teorias como o Big Bang, a evolução e a relatividade geral foram todas submetidas a testes extensivos e têm sido consistentemente apoiadas por dados empíricos. Em contraste, teorias especulativas como o cataclismo de Nibiru carecem dessa base de evidências verificáveis. Mas há evidências que apoiam as teorias de Carlson. A teoria de eventos cataclísmicos de Randall Carlson é apoiada por evidências geológicas e astronômicas. Ao examinar padrões no registro geológico, Carlson argumenta a favor da existência de cataclismos periódicos de grande escala que remodelaram dramaticamente a superfície do planeta e impactaram a civilização humana. Uma das principais evidências geológicas que apoiam a teoria de Carlson é a presença de depósitos de inundações de grande escala e em grande extensão. Esses depósitos, encontrados em regiões como o noroeste do Pacífico dos Estados Unidos, sugerem que inundações massivas, muito além de tudo o que foi testemunhado na história registrada, ocorreram repetidamente. Acredita-se que essas mega inundações sejam o resultado de liberação súbita e catastrófica de água, possivelmente de lagos glaciares rompendo suas barreiras. As torrentes resultantes esculpiram vastos cânions e remodelaram paisagens inteiras em questão de dias, deixando para trás marcadores geológicos distintos que os cientistas podem estudar. Além das evidências de inundações, há dados convincentes que apontam para impactos periódicos de cometas. Carlson e outros pesquisadores identificaram camadas de sedimentos ricas em irídio e outros elementos extraterrestres que correspondem a eventos de extinção conhecidos. Um dos exemplos mais famosos é o impacto de Chicxulub, amplamente acreditado por ter causado a extinção em massa que eliminou os dinossauros há 66 milhões de anos. Evidências semelhantes foram encontradas para outros impactos, menos conhecidos, sugerindo um padrão de bombardeios cometários que se alinha com a hipótese de Carlson sobre cataclismos recorrentes. A atividade vulcânica também desempenha um papel significativo na teoria de Carlson. Supervulcões, como Yellowstone, entraram em erupção com força cataclísmica diversas vezes na história da Terra. Essas erupções podem liberar enormes quantidades de cinzas e gases na atmosfera, levando a mudanças climáticas dramáticas conhecidas como invernos vulcânicos. Os registros geológicos desses eventos mostram camadas de cinza vulcânica espalhadas por grandes áreas, indicando erupções poderosas o suficiente para afetar o clima global e, consequentemente, as sociedades humanas. Os ciclos das idades do gelo adicionam outra camada de complexidade à teoria de Carlson. A Terra passou por várias idades do gelo, caracterizadas pelo avanço e recuo de enormes camadas de gelo. Esses ciclos são impulsionados por vários fatores, incluindo mudanças na órbita da Terra e no seu eixo de inclinação, bem como variações na radiação solar. As transições entre as idades do gelo e os períodos interglaciais mais quentes são frequentemente marcadas por mudanças climáticas abruptas, que podem desencadear distúrbios ambientais generalizados e desafios significativos para qualquer civilização que existisse naquela época. Especulando sobre como Nibiru poderia se encaixar nesse padrão de cataclismos, pode-se imaginar que tal planeta errante, se existir, poderia periodicamente entrar no sistema solar interior e exercer forças gravitacionais significativas sobre a Terra. Essas forças poderiam potencialmente desencadear atividade sísmica e vulcânica, perturbar a órbita da Terra e até influenciar as trajetórias de cometas e asteroides, aumentando a probabilidade de impactos. A órbita hipotética de 3.600 anos de Nibiru poderia coincidir com alguns dos eventos cataclísmicos periódicos
periódicos registrados na história geológica da Terra, sugerindo um possível catalisador extraterrestre para esses desastres recorrentes. Os textos antigos e mitos que mencionam Nibiru frequentemente descrevem reviravoltas dramáticas e intervenções divinas, que poderiam ser interpretadas como memórias culturais de eventos cataclísmicos reais. Se Nibiru fosse responsável por disrupções periódicas, ele poderia ter deixado uma marca permanente na consciência coletiva das civilizações antigas, codificada em suas lendas e tradições. Mas isso não é tudo. Sua exploração da geometria sagrada e da sabedoria antiga é uma jornada fascinante para a interseção entre matemática, astronomia e maravilhas arquitetônicas antigas. Carlson mergulha profundamente na ideia de que as civilizações antigas possuíam um conhecimento incrível codificado em suas estruturas monumentais. Esse conhecimento, ele afirma, é matemático e astronômico, bem como metafísico, refletindo uma compreensão sofisticada do universo e de sua ordem inerente. A geometria sagrada refere-se ao estudo das formas geométricas e proporções que são consideradas sagradas ou divinas. Acredita-se que essas formas, frequentemente encontradas na natureza, representem aspectos fundamentais do universo. Carlson sugere que estruturas antigas, desde as pirâmides do Egito até Stonehenge, incorporam esses princípios da geometria sagrada. Essas estruturas são feitos arquitetônicos e também repositórios de conhecimento avançado sobre o universo e a ordem subjacente da realidade. Uma das ideias centrais da teoria de Carlson é que os construtores antigos usaram proporções específicas e padrões geométricos para codificar informações importantes. Por exemplo, a Grande Pirâmide de Gizé é frequentemente citada como um exemplo primário. Suas dimensões dizem incorporar as constantes matemáticas pi e a razão áurea, que são essenciais para entender a geometria circular e a estética. A precisão com que essas constantes aparecem no design da pirâmide sugere que os construtores tinham uma compreensão avançada da matemática além das técnicas de construção. Carlson estende essa ideia para outros sítios antigos ao redor do mundo. Ele argumenta que muitas dessas estruturas foram deliberadamente alinhadas com corpos celestes e eventos astronômicos significativos. Por exemplo, as pirâmides de Teotihuacan, no México, exibem alinhamentos astronômicos precisos, refletindo a compreensão sofisticada dos construtores sobre os movimentos das estrelas e planetas. Além das estruturas individuais, Carlson introduz o conceito de uma grade global de sítios sagrados conectados por linhas de energia, frequentemente chamadas de linhas de lei. Essa teoria afirma que as civilizações antigas ao redor do mundo construíram suas estruturas monumentais nessas linhas de energia para aproveitar as energias naturais da Terra. Acredita-se que essas linhas formem uma rede que conecta vários sítios sagrados, criando um padrão global de fluxo de energia que os povos antigos utilizavam para fins de cura espiritual ou para aumentar o conhecimento. A ideia das linhas de lei sugere que havia uma compreensão compartilhada, talvez até universal, das energias da Terra entre as civilizações antigas. Essa compreensão lhes permitiu colocar suas estruturas estrategicamente para maximizar os efeitos benéficos dessas energias. Carlson aponta para os impressionantes alinhamentos entre sítios como a Grande Pirâmide, Stonehenge, Machu Picchu e as linhas de Nazca como evidência dessa rede global. Ele argumenta que esses alinhamentos não foram acidentais, mas o resultado de um planejamento deliberado baseado em um profundo conhecimento da grade de energia da Terra. Essa perspectiva nos convida a reconsiderar as capacidades e intenções das civilizações antigas. Em vez de vê-las como primitivas ou exclusivamente focadas na sobrevivência, a teoria de Carlson as retrata como altamente avançadas em seu entendimento do universo. Seus monumentos não eram apenas funcionais, mas tinham um profundo significado simbólico e conhecimento. Mas quais eventos na história da Terra poderiam ter levado essas sociedades antigas a tal compreensão e expressão profundas? Um desses períodos de mudanças dramáticas e desafios é o Younger Dryas. O período do Younger Dryas, nomeado após a resistente flor Dryas octopetala, marca um capítulo fascinante na história climática da Terra. Ocorreu aproximadamente entre 12.800 e 11.500 anos atrás e representou uma mudança climática dramática. A Terra estava fazendo a transição do frio Pleistoceno final para o mais quente Holoceno, mas, em vez de uma transição suave, houve um retorno abrupto às condições glaciais. As temperaturas despencaram de aproximadamente 2 a 6 graus Celsius em um curto período, levando a mudanças ecológicas e ambientais significativas
significativas. Embora a hipótese do impacto de cometa seja popular, outras teorias também tentam explicar as mudanças climáticas súbitas durante o Younger Dryas. Uma teoria proeminente envolve mudanças nas correntes oceânicas. Especificamente, a teoria sugere que o influxo de água doce proveniente do derretimento das geleiras perturbou a circulação meridional do Atlântico. Essa corrente oceânica crucial ajuda a regular o clima, transportando águas quentes dos trópicos para o Atlântico Norte. Quando grandes quantidades de água proveniente do derretimento das geleiras entraram no Atlântico Norte, isso potencialmente perturbou essa circulação, levando ao resfriamento rápido. A perspectiva mais ampla de Randall Carlson sobre a história climática da Terra vai além do Younger Dryas. Ele sugere que o sistema climático da Terra é dinâmico e sujeito a mudanças súbitas, não apenas mudanças graduais. A pesquisa de Carlson destaca períodos como o aquecimento Bolin-Allerod, antes do Younger Dryas, que também viu mudanças climáticas rápidas. Até que ponto o conhecimento de Carlson é influenciado pelo conhecimento das civilizações antigas sobre astronomia e eventos cataclísmicos? As civilizações antigas eram notavelmente avançadas em seu entendimento de astronomia muito antes da invenção dos telescópios e métodos científicos modernos. Povos antigos ao redor do mundo estudaram as estrelas e desenvolveram sistemas sofisticados para rastrear os movimentos celestes. Eles usaram esse conhecimento não apenas para fins práticos, como agricultura e navegação, mas também para atividades cerimoniais e religiosas. Como eles conseguiram tal compreensão intrincada do cosmos sem a tecnologia moderna? As respostas estão nas suas observações aguçadas e abordagens inovadoras para integrar a astronomia em suas vidas diárias. A civilização maia, por exemplo, era conhecida por sua expertise em astronomia. Um de seus observatórios mais impressionantes é El Caracol, localizado na antiga cidade de Chichén Itzá. Esta estrutura, também conhecida como a Caracol, devido à sua escada em espiral, foi projetada de maneira meticulosa para observar eventos celestes. Os maias usaram El Caracol para rastrear os movimentos do Sol, da Lua e dos planetas, alinhando suas características arquitetônicas com eventos astronômicos significativos. O calendário maia é outra prova de sua habilidade astronômica. Ele consistia em vários ciclos interligados, incluindo o Tzolk'in, um calendário cerimonial de 260 dias, e o Habi, um calendário solar de 365 dias. A combinação desses ciclos criava o Calendar Round, um período de 52 anos que os maias acreditavam ser significativo tanto para a contagem do tempo quanto para a previsão de eventos astronômicos. Como os maias alcançaram tal precisão? Suas observações precisas e cálculos matemáticos complexos permitiram-lhes prever eclipses solares e lunares e outros fenômenos celestes com notável precisão. Mudando para outra parte do mundo, os antigos egípcios também demonstraram uma profunda compreensão da astronomia. A Grande Pirâmide de Gizé, uma de suas estruturas mais icônicas, está alinhada com as estrelas do Cinturão de Órion. Esse alinhamento não foi acidental, reflete a crença egípcia na conexão entre os céus e seus faraós. Eles acreditavam que os faraós se uniriam às estrelas na vida após a morte, e as pirâmides serviam como um portal. Os egípcios usavam seu conhecimento das estrelas para mais do que apenas fins religiosos. Eles também dependiam da astronomia para questões práticas, como determinar a inundação anual do rio Nilo, o que era crucial para a agricultura. O aparecimento heliacal da estrela Sírius, conhecida como Sopidé no Egito Antigo, sinalizava o início da temporada de cheias. Esse cronograma preciso ajudava os egípcios a planejar suas atividades agrícolas, garantindo a sobrevivência e a prosperidade de sua civilização. Mas os maias e os egípcios não estavam sozinhos em suas empreitadas astronômicas. Ao redor do mundo, várias culturas antigas integraram observações astronômicas em sua vida cotidiana e arquitetura. Por exemplo, Stonehenge, na Inglaterra, está alinhado com os solstícios, marcando os dias mais longos e mais curtos do ano. Esse alinhamento sugere que Stonehenge foi usado para fins cerimoniais relacionados aos ciclos solares. Da mesma forma, os antigos chineses desenvolveram mapas estelares detalhados e calendários baseados em suas observações do céu noturno. Eles usaram esse conhecimento para guiar práticas agrícolas e prever eventos celestes. Os babilônios também fizeram contribuições significativas para a astronomia, desenvolvendo um calendário lunar e registrando fenômenos celestes com impressionante precisão. Mas isso não é tudo. A ciência moderna baseou-se nessas fundações antigas e fez
suas novas descobertas. Um dos desenvolvimentos mais emocionantes na ciência planetária é a descoberta de exoplanetas, que são planetas que orbitam estrelas fora do nosso sistema solar. Desde a primeira detecção confirmada em 1992, milhares de exoplanetas foram identificados, revelando uma vasta e diversificada gama de sistemas planetários. Essas descobertas foram possibilitadas por técnicas como o método de trânsito, no qual os cientistas observam o escurecimento da luz de uma estrela à medida que um planeta passa à sua frente, e o método da velocidade radial, que detecta a oscilação no movimento de uma estrela causada pela atração gravitacional de um planeta em órbita. Os exoplanetas vêm em muitas formas, desde gigantes gasosos maiores que Júpiter até planetas rochosos semelhantes em tamanho à Terra. Estudar esses planetas fornece valiosas informações sobre os processos que moldam os sistemas planetários. Por exemplo, a descoberta dos Júpiteres quentes, planetas gigantes que orbitam muito próximos de suas estrelas, desafiou os modelos existentes de formação e migração planetária. Além disso, ao analisar as atmosferas dos exoplanetas, os cientistas podem avaliar seu potencial para suportar vida, expandindo nossa compreensão sobre a habitabilidade. As técnicas usadas para encontrar exoplanetas também são aplicáveis na busca por planetas hipotéticos dentro do nosso próprio sistema solar, como o elusivo Planeta 9. Ao observar os efeitos gravitacionais sobre objetos conhecidos e usar telescópios avançados para escanear os céus, os astrônomos esperam descobrir novos planetas que possam explicar certas anomalias na estrutura do nosso sistema solar. Além dos bem conhecidos planetas do nosso sistema solar, existem o cinturão de Kuiper e a nuvem de Oort, duas regiões ricas em corpos gelados e restos da formação do sistema solar. O cinturão de Kuiper, localizado logo além da órbita de Netuno, abriga planetas anões como Plutão e Eris, além de inúmeros objetos menores. Acredita-se que esses corpos sejam remanescentes do sistema solar primitivo, fornecendo pistas sobre sua formação e evolução. A nuvem de Oort é uma esfera hipotética de objetos gelados que envolve o sistema solar a uma distância muito maior. Embora não tenham sido feitas observações diretas da nuvem de Oort, sua existência é inferida pelo comportamento de cometas de longo período, que acredita-se originar dessa região distante. Teorias sugerem que a nuvem de Oort contém um vasto número de objetos, possivelmente até planetas ainda não descobertos, que permanecem ocultos devido à grande distância do Sol. Explorar essas regiões externas poderia revelar muito sobre as condições iniciais do sistema solar e os processos que regem a dinâmica planetária. Também levanta a possibilidade de encontrar novos corpos planetários que possam fornecer mais informações sobre as complexidades de nosso vizinho cósmico. A busca para explorar as regiões mais distantes do nosso sistema solar e além está impulsionando o desenvolvimento de missões e tecnologias avançadas. Missões futuras, como o telescópio espacial James Webb da NASA, foram projetadas para olhar mais profundamente no espaço com clareza sem precedentes. Este telescópio ajudará a identificar novos exoplanetas e analisar suas atmosferas, aproximando-nos das respostas a questões fundamentais sobre o potencial de vida em outros lugares no universo. Além disso, missões como a nave Gaia da Agência Espacial Europeia estão mapeando as posições e movimentos de bilhões de estrelas, fornecendo uma imagem detalhada de nossa galáxia. Esses conjuntos de dados são inestimáveis para rastrear planetas elusivos e entender a estrutura e evolução dos sistemas planetários. Avanços na tecnologia de propulsão, como motores iônicos e velas solares, também estão abrindo caminho para explorações mais ambiciosas. Essas tecnologias podem permitir viagens mais rápidas e eficientes para regiões distantes do nosso sistema solar, tornando possível estudar o cinturão de Kuiper e a nuvem de Oort, e até procurar planetas como Nibiru com mais detalhes. Obrigado por assistir a mais um episódio de nosso canal. Enquanto você ainda está aqui, clique em qualquer um dos vídeos na sua tela para ver mais conteúdo impressionante.